É uma história um pouco comprida, vou tentar resumir. Eu, na verdade, sou nascido fora do Brasil, nasci no Egito e vim ao Brasil com a idade de 8 anos, assim, que vim uma criança para cá junto com a família e aqui fiquei, até hoje. E na época da ditadura eu tinha 16 anos, quando começou, em 64 eu tinha 16 anos, cursava o ensino médio e comecei a militar a partir do meu 16, 17 anos no movimento estudantil. Na época do golpe militar, uma das características mais marcantes do novo regime que se estabeleceu foi justamente a perseguição aos estudantes, aos operários, a todos aqueles que não estavam de acordo com o golpe militar. Então, essa perseguição dava origem a grupos de resistências que se organizaram em todo o país e naturalmente, entre os jovens também, esses grupos de resistências tiveram muito fruto, porque o movimento estudantil sempre foi um movimento muito ativo até hoje e comecei a militar então nesse movimento estudantil, primeiramente num colégio chamado Colégio de Aplicação, que já não existe mais. O Colégio de Aplicação era uma experiência educativa da época que a ditadura terminou com ela, que era um ensino mais aberto, e ligado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E logo depois, quando eu entrei na USP, na universidade, continuei militando no movimento estudantil universitário. O que a gente tem que dizer é que o golpe militar, ele ocorreu, primeiro fazer os jovens entenderem que o golpe militar se deu em função de dois conceitos políticos que existiam na época, né? Quer dizer, o golpe não ocorreu porque um general de manhã acordou, tinha brigado com a mulher e resolveu dar o golpe. Não. O golpe militar foi função da disputa ideológica entre dois rumos políticos para o Brasil. Um que era um rumo mais popular, que era liderado pelo presidente João Goulart, que queria um Brasil mais justo, com menos pobreza. Estou falando de uma época que as pessoas, principalmente no Nordeste, morriam de fome. Então, um projeto que visava ter um país mais justo socialmente, e um projeto ligado aos empresários, ligados à classe dominante, ao pessoal que tinha mais dinheiro, que não queria ver a reforma agrária, não queria a reforma educacional, porque isso permitia que mais gente estudasse, eles não era do interesse deles. Então, esse novo regime que se estabeleceu teve que combater aqueles que estavam contra ele. Esses movimentos de resistência, que a princípio eram movimentos pacíficos, dentro das universidades, dentro dos sindicatos, tem que se dizer também que os sindicatos, todos eles sofreram intervenção, então a diretoria dos sindicatos foram todas postas para fora e foi colocado gente que estava a favor das ideias do governo. Naturalmente, aqueles que tinham sido colocados para fora das suas empresas, dos seus empregos, dos sindicatos, e aqueles também que tinham dificuldades para entrar na universidade, ou aqueles que já estavam na universidade, mas mais conscientes e lutavam para que houvesse mais vagas nas universidades, se organizaram em grupos que, a princípio, como eu falei, tinham uma visão de poder derrubar o governo de forma pacífica, e depois, quando viram que isso não era possível devido ao aumento da repressão que houve no Brasil, também houveram alguns grupos que lutaram de arma na mão contra o regime militar. Como se dava a repressão? Inicialmente se deu através de repressão a manifestações, as passeatas, com as mesmas armas que se usam até hoje, né? A cavalaria, a tropa de choque. E depois, com o acirramento dessa luta e a adesão dos grupos de resistência à luta armada, se deu então a repressão se deu mais sofisticadamente, com níveis maiores de prisões, de torturas, né, até chegar aos assassinatos e aos desaparecimentos de pessoas. Você sabe que até hoje nós temos 160 famílias que têm seus filhos, seus pais, gente desaparecida e cujo corpo não foi entregue, né? Então essa repressão se dava a nível
do Estado como uma forma geral. É o que a gente chama de terrorismo do Estado. Então, eles se organizaram em unidades, primeiro eram clandestinas. Aqui em São Paulo teve uma unidade chamada Operação Bandeirantes, que depois se converteu no DOI-CODE, que foi já uma estrutura militar legal dentro do Exército para combater os resistentes. Se organizavam de forma clandestina, porque não era permitido. O governo militar, ele acabou com os partidos políticos. Uma das características do governo militar é que ele acabou com todos os partidos políticos, ele simplesmente decretou o fim dos partidos e constituiu 2 partidos somente. Um partido que chamava Arena, que era a favor do governo, e outro partido que era o MDB, não era o PMDB, MDB, que supostamente era a oposição. A gente, na época, nós jovens, rebeldes, dizíamos que era o partido do sim e o partido do sim senhor. Os 2 partidos eram iguais. Então, quando você queria se organizar fora desses partidos, você tinha que se organizar de forma clandestina. Então, quando você pergunta como eram essas organizações, elas eram baseadas numa estrutura totalmente clandestina. As pessoas se encontravam nas ruas, as pessoas não se encontravam em casas, em lugares específicos, as pessoas tinham outros nomes, mudavam de nome, principalmente as pessoas que tinham sido presas e que tinham saído da prisão, tinham que atuar de forma clandestina, e isso levava a que os grupos tivessem também as suas dificuldades para organizar-se e poder combater a ditadura de forma mais veemente, né? Porque era difícil organizar-se, porque qualquer manifestação de organização, eles acabavam com a organização. Prendiam, matavam, torturavam. Era uma vida com medo. Em geral, as pessoas tinham medo de se manifestar. O governo militar, ele conseguiu, através de campanhas de propaganda, através da televisão, publicidade, através dos meios religiosos e tal, incutir na sociedade o medo. Então você tinha medo de se manifestar. Por outro lado, tinha censura. A gente não pode esquecer que foi um período onde todos os jornais eram censurados. Então, muita coisa não se sabia. Então, as pessoas, quando você pergunta como era a vida do brasileiro em geral, aqueles que tinham consciência do que estava acontecendo, tratavam de se organizar e de combater a ditadura. Aqueles que não tinham consciência, ou não queriam se meter, ou tinham medo de pertencer a uma organização clandestina, ou aqueles mesmo que não sabiam, simplesmente eles passaram pela ditadura ignorando o que estava ocorrendo. O Brasil era outro. O Brasil, na época, a gente não pode comparar o Brasil de hoje com o Brasil da ditadura. O Brasil, na época da ditadura, tinha 110 milhões de habitantes. Hoje nós somos 200 milhões de habitantes. O Brasil, da época da ditadura, tinha 65% vivendo na área rural, que era o campo. Hoje nós temos 65%, 70% vivendo nas grandes cidades. Então, na época da ditadura, o Brasil era um país rural, com muita pobreza, com muita fome, com gente morrendo de fome. Isso que revoltava aqueles que estudavam, aqueles que trabalhavam e que vinham muitas vezes do Nordeste, que eram regiões de muita fome, para combater a ditadura e poder ter melhores condições de vida. Então, era um país dividido, era um país onde havia uma grande parte da população que não tratava de se meter, porque a propaganda do governo dizia, não se meta, não faça o seu trabalho, fique lá, no seu trabalho não se manifeste, e aqueles que sim tinham consciência e se organizavam. Os que resistiram à ditadura, né, e os que sobreviveram, porque hoje, depois da Comissão da Verdade, se sabe que a ditadura provocou em todo o país 480 mortes de pessoas, né? Então teve aqueles que morreram. Aqueles que sobreviveram ficaram presos, saíram da prisão ou ficaram no exílio e voltaram para o Brasil, eles começaram a se organizar a partir do ano de 1978, quer dizer, ainda dentro da ditadura, e formaram o que se chamou na época os Comitês Brasileiros pela Anistia. E os Comitês Brasileiros pela Anistia foram os que foram à frente né, e pediram para o governo com manifestações, com abaixo-assinados, que o governo tinha que abrandar, que tinha que haver uma abertura. Por quê? Porque tinha mais de 10 mil brasileiros no exílio, fora do país, tinha mais de 3 mil, 4 mil presos
em todo o país, e tinha uma camada da população que viram seus filhos, os seus pais, as suas mulheres morrerem na mão da ditadura. Então, esse grupo de resistentes se organizou. Quando a luta armada foi derrotada pelo governo, a luta política continuou através desses comitês de anistia, que resultou no fim do governo da Figueiredo, que foi o fim da ditadura, na decretação da anistia e na redemocratização do país. Não, depois de 85, o que teve, os primeiros anos depois da ditadura, teve uma vigilância, que hoje se sabe, porque os arquivos se abriram e viram que a polícia continuou a vigiar algumas lideranças, né? Saber o que eles faziam, saber onde eles se reuniam, mas não teve mais perseguição, prisões, não teve, quase que não teve mais. E depois da Constituinte de 88, já praticamente o DOPS terminou, se extinguiu, todas as polícias políticas se extinguiram, a operação, o DOI-CODE desapareceram, então já não houve mais perseguição. Viver na clandestinidade significava você ter uma vida dupla, né? Uma vida que era a sua vida legal, né? Legal do ponto de vista jurídico, você tinha seu nome, sua RG, você morava se você era jovem, você morava muitas vezes com seus pais, na casa, e tinha outra vida que era a vida do militante, com outro nome, com outras características, indo se reunir em outras casas, e era uma vida de muita, principalmente para as pessoas que militavam na luta armada, foi uma vida sofrida, onde havia muitas perseguições, e os que militavam clandestinos foram geralmente os que pagaram com a vida o preço da militância deles. Não, eu participei de uma organização, eu fui militante de uma organização chamada a Ação Libertadora Nacional, ALN. Eu participei dessa organização aqui no Brasil, não participei fora do Brasil. Os que se exilaram, os que foram embora do país, alguns deles militaram em outras organizações internacionais. Eu, pessoalmente, militei só na Ação Libertadora Nacional, onde eu entrei como militante no ano de 1968, quando eu entrei na universidade, e eu fui preso 2 anos e meio depois, assim que a minha militância durou pouco, né, dentro da ALN. Nós nos sentimos representados porque foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu o que houve nesse período. E foi pela primeira vez que, numa publicação oficial do governo, se deram o nome de todos os mortos e desaparecidos, se deram o nome de todos os torturadores, dos militares e dos policiais que participaram dessas matanças, se deram o nome dos centros de repressão, alguns deles totalmente clandestinos, que não faziam parte da estrutura oficial do Estado, fazendas, casas privadas que eram emprestadas para os militares, onde houve mortes, engenhos onde pessoas foram queimadas depois de mortos, né? Tudo isso se deu a conhecer pela Comissão Nacional da Verdade. É um relatório que vale a pena estudar e conhecer, e ele tem o mérito de ser uma versão oficial do Estado brasileiro sobre esse período. O primeiro período da prisão, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, a prisão por parte do pessoal do DOI-CODE, porque a gente era preso e era levado primeiro num lugar, era sequestrado, na verdade, numa delegacia que até hoje existe na Rua Tutóia, e nessa delegacia era o DOI-CODE, e inicialmente chamado de Operação Bandeirantes e depois DOI-CODE, e ali foram os momentos piores, porque era um momento da tortura, da humilhação, era o momento da prisão, sempre os primeiros dias, os primeiros meses depois da prisão eram os mais duros de enfrentar, né? Pois é, eu sinto muita pena porque são pessoas que falam sem saber, são pessoas que desconhecem grande parte da história brasileira e fazem apologia, primeiro, de um regime militar que só trouxe desgraça para o povo brasileiro e só penalizou durante muitos anos
os trabalhadores. Por outro lado, a tortura, fazer apologia da tortura, a tortura foi considerada nos últimos anos, não é só pelo Brasil, mas por todas as nações que estão nas Nações Unidas, né, que fazem parte das Nações Unidas, considera a tortura um crime de lesa humanidade. A tortura, e nós sentimos a tortura na carne própria, ela visa te desumanizar. Você sendo torturado, você não se torna mais um ser humano. E aí, esse é o objetivo da tortura. E é humilhante. Então, a gente tem que ser contra a tortura por princípio. Não é por ideologia, ou porque eu sou de direita, de esquerda, de centro. É por um princípio de que o ser humano é inviolável. Você não pode mexer no ser humano. A pessoa pode ter cometido o maior dos crimes, você tem que prender, julgar, condenar, levar para a prisão se for provado que foi ele o criminoso. Não pode pôr a mão nele. Porque se você pôr a mão na pessoa, você acaba sendo uma pessoa que não tem mais as características do ser humano. E isso é sinal de desumanidade. E nós sentimos isso, por isso ver hoje alguém que faz apologia da tortura, ele é criminoso, quer dizer, ele é simplesmente um criminoso. Porque o crime da tortura é um crime de lesa humanidade definido pela ONU. Certamente, sim. Porque faz parte da nossa formação, né? A gente tem que lutar contra os atos arbitrários e contra as violações aos direitos humanos. Se você diz que seria um regime, uma ditadura civil, se ela atentasse contra os direitos humanos, né? Se ela não prestasse atenção ao que as pessoas são e voltasse, não acho que vai voltar, mas se voltasse um período onde as suas ideias eram reprimidas com violência, como foram na época da ditadura, o músico não podia escrever uma música, era censurado, você não podia fazer uma festa na sua casa se seu pai não viesse aqui nesse lugar no DOPS e desse a lista dos convidados. Então, se acontecer de novo isso, é claro que as pessoas conscientes têm que se rebelar, e eu, como sou uma pessoa consciente, também lutaria contra. Pois é, dos fatos que ocorreram, eu passei 4 anos preso e passei por várias prisões. E por que eu passei por várias prisões e não uma ou duas, como era o mais comum? É porque na época tinha muita gente presa. Nós tivemos uma época aqui em São Paulo, nós tivemos 400 pessoas presas, entre homens e mulheres, aqui perto de um presídio que chamava Presídio Tiradentes, ficava na Avenida Tiradentes, e foi destruído. E nesse presídio, naturalmente, as 400 pessoas juntas, com a mesma ideologia, com as mesmas ideias, eram um caldeirão. E aí a repressão, os militares, os policiais, perceberam que eles tinham que ali, né, se formava muita gente, e a gente influenciava muito os nossos pais, nossos advogados, para fazer denúncia. E eles não queriam essas denúncias. Fora isso, que era um presídio que abrigava também presos comuns que eram torturados. A gente protestava contra a tortura e, com as nossas ações, a gente fez com que alguns policiais foram demitidos por causa dessas torturas. Como vingança, eles começaram a separar os presos políticos em pequenos grupos. E, claro, a nossa força era baseada na união de todo mundo. Na medida em que eles separassem em pequenos grupos, era mais fácil aquele negócio de dividir para reinar, né? Então, eles começaram a mandar 6 para cá, 10 para lá, e por isso que eu passei por vários presídios. E então, a única forma da gente protestar contra essa divisão da gente em pequenos grupos foi a greve de fome. Era o último recurso, porque nós tínhamos já pedido, mandado carta, os pais tinham ido na auditoria militar, falando que a gente queria ficar todo mundo junto e ninguém nem ligou. Então a gente procedeu a uma greve de fome. Na verdade, foram 2 greves de fome. A primeira teve a extensão de 6 dias. Durante 6 dias nós não comemos, ficávamos aqui no Tiradentes. Depois de 6 dias, o representante do governo veio falar com a gente e pediram para a gente parar, que eles iam atender a nossa reivindicação de ficar todo mundo junto. Só que não atenderam em parte, eles continuaram dividindo. E aí a gente não teve outra saída que retomar a greve de fome, e dessa vez eu estava junto com um grupo de 5 presos numa penitenciária que até hoje existe,
penitenciária do presidente Venceslau. O presidente Venceslau é uma cidade perto do Mato Grosso, onde eles jogaram a gente no meio de 400 presos comuns, 6 presos políticos. E lá nós começamos a segunda fase da greve de fome, junto com os companheiros aqui de São Paulo. Ao todo, eram praticamente 45 pessoas que ficaram 33 dias sem comer, até que fosse atendida a reivindicação. Ficamos 33 dias, emagreci 14 quilos, éramos alimentados com soro, pelos médicos à força, e depois de 33 dias tivemos que parar, porque não conseguimos o que queríamos. E até o fim da minha prisão, eu fiquei lá em Presidente Venceslau, isolado, junto com outros 5 presos. Marca física? Não. Marca moral, marca... né? Eu acho que é a indignação. A única marca que eu tenho é a indignação contra o arbítrio, contra as violências, contra o autoritarismo. Essa foi o que a ditadura me deixou. Para os jovens que apoiam a ditadura militar, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eles têm que se informar. Né? Eles têm que se informar, eles têm que ler mais. Tem muitos livros, tem muitos filmes, né, hoje que mostram esse período. Não basta ficar só no chavão e no que os avós às vezes repetem, ou os pais, porque muitos pais dizem: ah, mas na ditadura tinha menos violência, na ditadura tinha ordem, na ditadura não tinha esse crime que tem hoje. E como eu falei, é claro que não tinha, primeiro porque era outro Brasil. A maioria da população vivia no campo. Então, é claro, na medida que a cidade, quando ela atrai as pessoas, ela atrai também a criminalidade. Então, é normal que hoje tenhamos mais crimes que naquele momento. E, por outro lado, uma coisa importante que os jovens têm que saber e procurar estudar é a questão da censura. Os pais, os avós que ficaram nas suas casas durante a época da ditadura não viram essas violências, porque também, coitados, eles não abriam o jornal, não tinha nada. E não tinha nada por quê? Porque o governo censurava. O governo, e hoje é sabido, tem filmes sobre isso, e é bom que todo mundo veja os filmes, censores nas redações de jornais. Todos os artigos que eram escritos por jornalistas tinham que passar por eles, e eles então barravam, cruzavam e diziam: isso pode, isso não pode. Hoje estamos vivendo um período onde temos uma zika, né? A coisa da zika, do mosquito, todo mundo sabe, todo mundo se cuida. Na época da ditadura tivemos a meningite. Crianças morreram de meningite e era proibido escrever no jornal que tinha meningite. Por quê? Porque a ditadura não quis alarmar a população. Com isso, quantidades enormes, não poderia dizer quantas, de pessoas morreram, principalmente crianças, por causa da desinformação. Então, a censura, uma forte censura, aliada ao fato de que o Brasil era outro país, faz com que muitas vezes as pessoas mais velhas dizem: não, mas na ditadura era melhor. Cabe ao jovem estudar mais, pesquisar mais, ver, como eu falei, ver filmes, ver os livros, tratar de conversar com pessoas que viveram nesse período para poder formar uma opinião. Não adianta só sair na rua e dizer que volte os militares, porque se voltar os militares ou se voltar uma época da ditadura, aí sim, quem vai pagar os patos são os jovens, como nós, quando éramos jovens, pagamos. Na verdade, a ditadura brasileira, ela foi a primeira. Ela nasceu em 64. Foi ao contrário do que você está falando. Fomos nós que influenciamos as ditaduras na América Latina. Foi o brasileiro que começou nós fomos a primeira ditadura na época. Logo depois veio a da Argentina, Uruguai e depois a do Chile. Todas essas 3 ditaduras, esses 3 países, elas sofreram influência da ditadura. Ela foi militares brasileiros, hoje é sabido e está nos documentos, militares brasileiros foram no Chile ensinar como se torturava no Brasil para os militares chilenos atuar contra os resistentes do Chile. Então, na verdade, o impacto foi muito grande, mas foi ao contrário, nós influenciamos os outros. E depois, durante a época da redemocratização, durante a época da anistia, quando nós já estávamos num regime mais aberto, quando os militares perceberam que eles tinham que sair, e o Figueiredo, o último general presidente, como você sabe, ele teve que sair pela porta dos fundos, e ele saiu falando uma famosa frase:
Eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Ele falou isso, porque ele era da cavalaria, e quando ele sai ele diz isso, mostrando bem que tipo de pessoa ele era. Esses militares que tiveram que sair, eles perceberam também que tinham que sair, mas tinham que... a pressão social era muito grande. Então, na época da anistia, a influência que nós brasileiros tivemos sobre as ditaduras vizinhas foi que nós os acolhemos. Muitos dos perseguidos argentinos, chilenos, vieram ao Brasil da mesma forma como nós fomos ao Chile. Muitos dos militantes foram ao Chile durante a época do Salvador Allende, eles depois vieram ao Brasil. Então sempre houve uma troca de informações, de ajuda, de solidariedade entre os países que estavam sofrendo ditadura. Então, eu só queria lembrar, se você pediu que eu falasse um pouco do meu livro, o livro chama Resistência Atrás das Grades, e é um livro que nada mais é do que um relato do que foi justamente essa greve de fome que eu contei a vocês, que nós fizemos em 1972, por 39 dias, em 2 períodos. Então, esse livro ele é baseado num diário que eu fiz quando eu estava preso, na greve de fome. Eu fiz um diário, como todo adolescente, como todo jovem faz um diário, contando o que acontece todos os dias. E aí, 30 anos depois, eu resolvi publicar esse diário, e é esse livro que eu lancei, um pouco para marcar na memória e para lembrar desse acontecimento que não está nos livros de história, que ninguém sabe. Ninguém sabe que em 1972 um grupo de quase 60 presos políticos, entre homens e mulheres, ficaram tantos dias sem comer. E por que eles ficaram sem comer? Qual era a comunicação? É isso.